Boa noite. É uma alegria imensa retornar. Tudo que o Dr. Luiz Carlos falou é carinho excepcional dele. A nossa desvalia é muito grande. Não somos nada daquilo que ele disse. Apenas trabalhadores, operários do Evangelho. Quando ele nos visita, é um carinho especial que a casa se movimenta dias a dias para recepcioná-lo, porque é um carinho especial. Nós é que devolvemos todo esse carinho que ele nos passou. Mas falar do Evangelho é algo realmente extremamente necessário e importante para todos nós que militamos a doutrina espírita. Quando adentramos, eu sempre repito isto, quando adentramos a casa espírita, pelo motivo que seja, às vezes, como na grande maioria, nós adentramos por motivos que avassalam, machucam os nossos corações. Ou seja, pela dor, seja ela em que sentido que for. Não importa a condição. O que importa é que nós sentimos a necessidade do consolo, do socorro, da orientação. E nós, quando encontramos através da doutrina dos Espíritos, nós sentimos que algo fala mais forte em nossos corações. Então hoje, nós vamos buscar um enredo do nosso assunto sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no item 12, motivos de resignação. Kardec começa assim nesse item a nos explicar: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem a resignação e que nos faz bendizer sofrimento, como prelúdio da cura. Como prelúdio da cura. Quando fazemos todo o estudo, nós vamos aprendendo que as dores que nos acometem, as dificuldades que nos atingem, quando ela mais aumenta o seu volume, a sua intensidade, geralmente está acabando aquele momento, aquela dificuldade. Às vezes, essa dificuldade, ela seja um pouquinho diferente no tempo que nós esperamos. Conhecemos uma pessoa de uma grande intimidade nossa, quando a sua vida trazia no seu bojo uma dificuldade imensa, e certa noite, recolheu-se mais cedo, fez uma prece, chorando, em prantos, pediu: Chico, me socorre, eu não aguento mais. E ela presenciou a figura do Chico ao seu lado, dizendo: minha irmã, acalme-se, está acabando, está no fim, tenha paciência. 3 anos depois desse momento, ela chega em Uberaba, conversa com o Chico e diz: obrigado, me aliviou muito aquela noite. As dores ainda aumentam, continuam, as dificuldades continuam. Ele disse: não fui eu, minha irmã, é Emmanuel que lá estava, dando ênfase naquele momento. E aquela dor que lhe atingia naquele momento, as dificuldades que tinha do seu lar, foram se resolver mais de 2 décadas depois. Então, o relógio que nós procuramos a nossa melhora, às vezes o remédio não é para agora. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós começamos a entender algo muito importante, que nós somos espíritos imortais. Vivemos milenarmente. E quando o Kardec nos explica que nós devemos considerar feliz por sofrer, porque as dores nesse mundo são dívida das nossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Quando nós falamos isso, nós ouvimos comumente a palavra, o entendimento de que o espírita é fraco, que o espírita gosta de sofrer. Emmanuel diz que não.
Emmanuel diz que nós começamos a entender a necessidade de procurarmos compreender as nossas dificuldades. Por quê? Se faz urgente, imediatamente urgente, que nós implantemos em nossos corações o reino dos céus. É aí que está o grande entendimento para que possamos superar as nossas adversidades, as nossas dificuldades na nossa presente existência. Nenhum de nós está isento de dificuldade, de dor, sofrimento, seja ela qual for. Conta-nos um amigo que na década de 70, duas senhoras elegantes, muito bem trajadas, naquela multidão que se aproximava do Chico, se aproximam dele e lhe diz: Chico, estamos sofrendo muito. Ele se foi, sentimos a sua falta, procuramos ele em todo lugar da nossa casa. Sentimos muito, Chico. Os amigos que ali rodeavam começaram a olhar e saber que quem tinha partido daquela família. Quando as mulheres continuam explicando a Chico, elas tinham perdido o seu cachorrinho de estimação. Não sabemos a dor que acomete cada um e o grau que atinge. Nós temos que entender que cada qual sofre por um motivo justo que ele entende. Somente na consolação, no envolvimento que o Espírito nos traz, é que conseguimos entender essa máxima. A implantação do reino de Deus em nossos corações, ela começa quando Jesus encontra Caifás na porta do templo em Jerusalém. Quando o Caifás pergunta: Galileu, o que fazes aqui na cidade? Por que ele dirige a Jesus e questiona a sua presença? Ele percebeu, na sua acuidade visual, que ali tinha alguém diferente. E no diálogo que acontece entre os dois, Jesus diz: os meus seguidores virão de todos os lados, de todos os setores, porque a dor faz com que nós caminhemos em busca de algo comum, que é a felicidade. Nós não sabemos ainda procurar a felicidade dentro do ângulo que nos faz bem. Procuramos a felicidade que atinge o nosso bem-estar material. Envolvemos essa carcaça com perfume, joias, de toda forma. Esquecemos de alimentar o coração, que é a grande válvula, o grande sentimento que pode nos envolver. Quando nós falamos das bem-aventuranças, às vezes não compreendemos. E nós vamos encontrar uma explicação clássica dentro da doutrina espírita, que aconteceu com Eurípides Barçanufo no ano de 1903. Ele, quando ajudava o padre de Sacramento a rezar as missas, ele era um trabalhador afinco, com grande capacidade dentro da igreja, e o padre, percebendo nele um devoto sincero, passa para ele a Bíblia para que ele lesse. Porque naquela época, 1903, só os padres podiam ler a Bíblia. Mais ninguém. Eurípides Barçanufo começa a ler, quando ele depara no capítulo 5 de Mateus, e vê as bem-aventuranças, ele começa a questionar. Como? Como pode alguém ser consolado? Como pode alguém ser saciado? E nisso ele relembra o seu vizinho, que ele conhece desde quando nasceu. É um segredo, é um mistério da igreja, não sabemos. Aí começa um novo cenário de inquirições, quando ele, levado por seu tio, vai à fazenda Santa Maria, no momento que está tendo, vai testar os espíritos, diz: se realmente aqui existe espírito, e sim pensamento. Quero que João Evangelista, através do médium Aristides, meu vizinho, explique a bem-aventurança. Dado instantes, Aristides começa a narrar a explicação do Sermão do Monte, numa beleza que traz do livro de Egorina, como algo belo, como nada visto e nada escutado até então.
E termina a entidade assinalando João Evangelista. Começa ali a mudança, a explicação do trabalho de Eurípides Barçanufo. Então, nós vamos entender que Jesus, quando falava das bem-aventuranças, falava para o homem imortal, falava para o espírito imortal, não somente para aqueles que ali estavam. E nós devemos estudar na doutrina dos espíritos algo para a imortalidade, não na preocupação dos 30, 50, 70, 80 anos do cristianismo. E tornou-se cristão naquela época, chegando ao seu exército e dizendo: homens, deponham as armas, tornei-me um cristão. A divindade. Podemos até ficamos, não perdemos. Pode estar acontecendo na história do nosso país. Este livro retrata toda a história espiritual do descobrimento do Brasil. Quem não leu, leia. É uma fonte de informação preciosa. Psicografia de Chico Cípio, no princípio da vinda da corte romana portuguesa para cá. Procura na Europa espíritos que gostariam de reencarnar no Brasil para que aqui começasse a implantar a sociedade o mais rápido possível. E ele só deparava com um não. Para lá não vou. Reencarnar no sertão? Não vou. Lá é floresta, lá é selva. E ele, desalentado, vai até Jesus e diz: mestre, ninguém tu. Jesus diz para ele: Ismael, não temas, vá nas trevas, vá de encontro com aqueles deserdados da luz e da esperança, e oferece para, com a honra do sangue do adversário, está presente em nós. Aquele que se vicia nas paixões do mundo material, ainda está dentro de nós. Mas quando estudamos o Consolador Prometido, entendemos que é necessário palmilhar passo a passo, em busca do aprendizado, em busca da paz, em busca da harmonia. Para nós? Não. Por todos aqueles que nos envolvem, porque nós temos compromisso com todos aqueles que estão ao nosso lado. Devemos, então, como aprendizes da doutrina dos Espíritos, edificar nossos corações, esse reino de Deus em nós, com grande certeza, pois trata-se de uma lei do Criador, explicada pelo codificador. E no seu túmulo, no túmulo de Allan Kardec, nós encontramos a insígnia: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. É através da luta diária, dos milênios que nos envolve. Mas se pararmos e deixar que a vaidade nos leve a pensamentos mais profundos, nós iremos buscar remontar. Onde será que fui rei? Onde fui príncipe? Aonde eu governei? Aonde eu tive poder? Nunca aonde eu errei. Nunca aonde eu fiz os grandes delitos. Nós encontramos na questão 264, a questão perguntando, que Kardec pergunta para os espíritos: se os espíritos escolhem as suas provas. E a resposta deles é clara: podendo, nós conciliamos as nossas dificuldades, o nosso caminho para aquilo que nós precisamos resgatar. E Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, nos traz uma lição para mostrar para nós aquilo que está do nosso lado, o que trazemos junto com a nossa existência. A lição chama-se herança. Vou dar uma pincelada aqui meio rapidinho para nós entendermos a herança. Diamante, ouro, joias, tudo que podemos trazer na herança. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas da árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste,
tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais que se irritam facilmente, intolerantes, recebemos os parceiros de outrora, com os quais nos acompliciamos na delinquência, a fim de que nos reconduzamos ao passo da quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreende a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste dos deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da reflexão e da violência, a exigir-te o sacrifício incessante na escada do reajuste. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recupera exatamente os estorvos que armastes ao caminho alheio, para que venhas a esculpir do santuário das próprias forças o respeito preciso para com as tarefas dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impõe a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos assim, de nós mesmos, tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te, cada dia, que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, posses e privilégios, que perduram apenas no escoar de uma vida, de alguns dias, para que enfim recebas por vera propriedade os frutos bons ou os maus dos teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida da treva ou à subida da paz superior. Esta é a nossa herança. Este é o motivo maior da nossa resignação. Somos devedores de nós mesmos. Trazemos os comparsas durante milênios em nosso derredor. Não adianta fugirmos de nós. Fazendo isso, falando dessa resignação, quero só falar de um personagem para entrarmos numa história que ele nos traz. Charles, benfeitor espiritual da Ivone do Amaral Pereira. Ele, com todas as obras que ela trouxe para nós através da sua mediunidade, ele foi o grande mentor que trouxe a bojo esse trabalho. E ele foi, durante várias existências, pai e irmão de Ivone Pereira, dado que a ligação dos dois era muito grande. E ele nos traz uma história que eu vou resumir, porque ela é extensa. Quem quiser ler depois, eu direi o livro para que leiam. A lição chama-se Evolução. Está no livro Sublimação. Nos anos 40 da era cristã, anos depois da morte de Jesus, num reino muito distante de Jerusalém, na Pérsia antiga, lá na Ásia distante, havia um reino que era dirigido por um príncipe cruel, um príncipe que fazia leis que levava os seus súditos à miséria, a dificuldades, a dores. Ele era chamado de o Terrível. E as decisões que ele tomava sobre os súditos era de acordo com a forma como que ele levantava naquele dia. Sacarã ainda não era um velho, tinha 40 e poucos anos,
vivia no seu principado, sempre produzindo mais riquezas, tinha um harém, possuía 15 esposas no seu harém, mas era um homem não muito afeto às condições do matrimônio. Ele se preocupava mais em estudar, gastava muito dinheiro com livros que buscava na Grécia Antiga, para o seu conteúdo intelectual. Todos os anos, no seu aniversário, havia festas de grande porte para o seu aniversário. E era costume os seus súditos trazer joias, ouro, rebanhos, animais, para aumentar a propriedade do príncipe. Existiam aqueles que traziam outras oferendas. E dentro do reinado desse príncipe Sacarã, existia alguém que hoje colocado na condição de primeiro-ministro. Era Omã. Omã viveu algum tempo na Galileia. Lá ele conheceu Jesus. Ele presenciou as últimas semanas de Jesus. Se converteu ao cristianismo. E o seu grande intuito era levar o seu rei, o seu príncipe, ao encontro daquele estudo de Jesus. Ele ansiava de toda forma modificar o príncipe, pois ele tinha no seu coração que o príncipe faltava algo maior. Tinha tudo o que ele desejava, mas faltava algo simples que ele não conseguia entender. Era amor. Aquele homem não amava, aquele homem não tinha sentimento. E no dia que Sacarã fez 45 anos, depois do dia todo de oferendas, onde o ambiente estava festivo, mesa fartamente colocada de alimentos e iguarias, Omã pede licença e diz ao príncipe: Senhor, este teu amo traz para você uma joia rara, esculpida na Grécia. Bem sabes que os gregos produzem joias de valor inigualável. E ele assenta que Omã apresente uma caixa daquela joia, assim pensava ele. Omã dá o sinal, os músicos começam a tocar uma nova canção, não conhecida dos persas. Entra uma jovem, uma menina ainda, loura, de uma beleza inigualável. Começa a bailar, envolve a todos com a sua magia no seu bailado, não se aproxima-se do príncipe, começa a envolver a todos no salão. O príncipe já começa a revoltar, porque aquilo era um descaso a ele, a autoridade máxima, onde todos tinham que vir de joelho cumprimentá-lo primeiro. E ela não dá confiança ao príncipe, continua a bailar. Nesse ambiente, as 15 esposas do príncipe ficavam de um lado. Ao seu lado direito tinha um trono, onde ele colocaria a sua eleita. E jamais ele tinha deixado alguém sentar ali. E essa jovem continua dançando. O príncipe, em determinado momento, fecha o punho, bate na mesa, e os soldados começam já a perceber que eles seriam obrigados a matar aquela jovem. Pois ela estava fazendo tudo aquilo que ele não gostava, desrespeitando a sua autoridade. E ela continua a bailar. Aproxima-se dele e diz: meu príncipe, meu belo príncipe. E continua a dança. Depois se aproxima, senta naquele trono de eleita. Começa a dialogar com o príncipe e ele diz: sabe o que está fazendo? Sei. Quem és tu? Eu sou filha de fulano. Eu vivo no seu reino e aprendi a te amar. Eu te conheço, príncipe meu. E ele fala: como? Certa vez, quando você alimentava seus cães, eu estava perto, vi e me enamorei, e vim dar o meu coração a ti. Hoje estou aqui oferecendo o meu coração. E ele diz: você sabe que posso mandá-la, prendê-la pelo seu desacato? Sei, mas você perderá a grande oportunidade de ser amado verdadeiramente. E os dois começam a dialogar, esquece do restante.
Uma semana depois, Sacarã casa-se com essa jovem, que se chama Lígia. E ela, envolvendo Sacarã, através de Omã, vão abrandando as leis cruéis que o príncipe tinha colocado no seu reino. Libera as 15 esposas, devolve elas para sua casa de origem e começa um reinado de paz. E os dois, ele torna-se um escravo daquele amor. Mas só que alguns anos mais tarde, numa noite festiva, Lígia é assassinada na festa, com uma taça de vinho envenenada. Sacarã enlouquece de raiva, manda matar todos aqueles suspeitos, até chegar o momento que ele próprio se suicida. O tempo passa, o tempo voa. Sacarã, no plano espiritual, errante, se vê nos mesmos degraus do castelo que é dele, mas hoje ele está perdido, procura ansiosamente sua Lígia, não a encontra. Ele só vê os momentos difíceis daquele povo, até que em determinado momento, entidades se aproximam de Sacarã e diz: basta, Deus determina que você comece agora a recomeçar uma nova etapa. Sacarã renasce no próprio reino, só que desta vez com um filho de escravo, trabalhando para senhores cruéis também, obrigado a trabalhar de sol a sol, e recebe, além de tudo, a grande mortalha, o sudário da lepra. Ele agora é um mendigo, abandonado pela própria família, abandonado por todos, e ele sai na rua daquele reino em busca de algo. Ele busca incessantemente o seu amor perdido, mas ele é abandonado, escorraçado. Aqueles que desejam um pouquinho mais de bem a ele, mandam que ele entregue um pão, manda que ele vá embora. Sacarã, desesperado, no vai e volta, pega o pão e vai para o mato, até que em determinado momento, chega um homem no principado, e vem trazer a todos ali as notícias de Jesus. Sacarã se aproxima, como leproso fica à distância, ouve as bem-aventuranças. Ouve aquele cidadão falar de Jesus, no seu amor que renova a todos, que conquista aqueles que são deserdados da sorte, daqueles que não têm um lar, daqueles que não têm amor. Sacarã se aproxima do homem, e o velho o abraça, dialoga com ele, explica sobre Jesus, que foram embora junto com 2 ladrões. Sacarã se torna um cristão. O tempo voa. Sacarã volta a outras oportunidades. Palmeia novamente o poder, a política, a medicina, a filosofia. Numa dessas existências, no reinado de César, em Roma, ele retorna com Lígia. Os dois, nesse amor que os envolve violentamente, ele cristão, preocupado com todos aqueles que necessitam do amparo da política, ela se deixa levar pela vastidão, trai Sacarã. Sacarã é preso e amotinado e mandado ser assassinado pela política do momento. Se separam novamente. E no tempo que se passa, por várias existências, Sacarã, umas com Lígia, outras desesperadas sem ela, até que ele chega na Índia, vai estudar a espiritualidade. Sacarã, nesse momento, está só, para que possa dar continuidade ao aprendizado da espiritualidade. Cristão já era, e ele culmina a sua tarefa de aprendizado, dedicando o amor a Jesus no século 14, quando ele morre em nome de Jesus. Charles termina essa história contando que ele, Charles, foi Sacarã. 1800 anos de luta para resgatar o Sacarã dos anos 40 da nossa época. Um homem que não amava,
do homem que era cruel, chamado terrível, para o cristão renovado, que nos traz, no século XX, obras de valor inenarrável dentro da doutrina espírita, reconfortando milhões, dando esperança a milhares. Ele que outrora massacrou diversos centenas. Assim nós entendemos a nossa capitulação. Assim nós entendemos o nosso caminhar. Se hoje estamos numa situação que não gostamos, entendamos que é a forma que devemos estar. Podemos não fazer um novo começo, mas podemos hoje começar a fazer um novo fim, em busca da nossa melhora. E o nosso lar, os nossos familiares, são as estacas, as muletas que nos amparam e que nos socorrem. Sejam elas da forma que for, são as melhores que temos por essa existência. O nosso semblante, às vezes, fica tenso quando ouvimos isso, mas a nossa acústica revela algo muito bonito. Jesus nos dizendo: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em mim, eu venci o mundo. Venha até mim, vós que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se temos essa grande farmácia, que é a doutrina dos Espíritos ao nosso lado, por que não usufruirmos dessa paz e mudar nosso pensamento e as nossas atitudes conosco mesmo? Tenhamos paz, confiemos em Jesus. O que hoje nos apresenta é apenas mais uma passagem do planeta que está buscando a regeneração e nós dilapidando o nosso próprio espírito. Fiquemos em paz.